Então, boa tarde a todos. Muito obrigada ao Luca e a Jaco por este convite, por esta parceria com o Museu do Dinheiro. Portanto, nós tivemos a primeira sessão com a Rita Canavarro, hoje vai ser comigo, e então vamos tentar perceber o que é preciso para se fazer dinheiro. Eu vou partilhar uma apresentação, essa apresentação vai ter também alguns vídeos, inclusivamente do Museu do Dinheiro. Eu vou então fazer a partilha e vão dizendo se estão a ver tudo bem. Vou partilhar aqui também o som por causa dos vídeos e agora vou colocar aqui em formato de apresentação. E acho que estamos então a ver a mesma coisa. Então vamos lá começar. Então o que é preciso para se fazer dinheiro? Mas nós achamos que primeiro devemos pensar um bocadinho do que é que afinal é o dinheiro. Relembro que eu não vos posso ouvir, mas posso ler-vos. Portanto, há aí um chat e sempre que quiserem dizer alguma coisa, por favor, escrevam. Então neste momento, se alguém tiver alguma palavra, assim, alguma palavra-chave que faça lembrar, que lhe diga alguma coisa em relação ao dinheiro, esteja à vontade, porque eu gostava de saber. Aliás, para perceber logo à partida o que é que as pessoas pensam quando pensam em dinheiro. Normalmente um tema bastante sensível, delicado, mas também fascina muito, não é? Então eu vou só passando. A questão é que o dinheiro tem logo a ver com valor, com o valor que nós damos às coisas. E alguma vez mais que foi falado na sessão anterior. Para quem não esteve presente, falámos que realmente depende do valor e que valores é que estamos a falar. O valor financeiro, o valor material, o valor emocional, ou seja, que há também uma grande simbologia. E que normalmente aquilo que é mais raro é aquilo que nós damos mais valor. Então, depende, não é? Temos aqui, inclusivamente, esta ilustração que brinca um bocadinho com a questão das equivalências, não é? Ou seja, como dar valor às mesmas coisas. Neste caso, temos aqui uns 6 bombons ou 2 conchas. Então, se alguém estiver aqui a ver, se calhar até prefere uns bombons, mas se calhar há outros meninos ou meninas que se calhar gostariam antes de umas conchas para se enfeitarem, não é? E a verdade é que nós, se pensarmos logo, desde até a pré-história, nós temos que pensar que não tínhamos nem moedas, nem notas, nem cartões de débito ou de crédito, não é? Então como é que nós fazíamos quando precisávamos de alguma coisa? Como é que era? Era uma troca. Já pensaram nisso? Então a verdade é que o que representa é um exemplo. Nós podemos ter pontas de seta para as lanças, para caçar, mas eu podia caçar, lá está, um veado, por exemplo, mas precisava de peixe. Outra tribo, outra família, outro grupo de seres humanos que estavam noutra, um bocadinho mais à distância, poderiam ter peixe porque estavam perto do mar ou do rio. Então aí podemos fazer uma troca. Ou seja, eu tenho algo a mais e vou dar o que tenho a mais e o outro grupo, vice-versa, vai dar o que tenho a mais, não é? O problema é que, uma vez mais, isto podia não funcionar assim muito bem, não é? Mas não interessa. Antes de mais, então agora vamos lá ver como é que isto vai correr. Sou eu outra vez, não é? Estou aqui num vídeo e vou colocar o vídeo para vocês verem que produtos é que nós podemos utilizar na chamada troca direta ou mesmo uns objetos muito especiais que eram tão valiosos por diversos motivos que eram eles mesmo como se fossem uma moeda mercadoria. Ok? Então, vamos lá pôr isto a funcionar. Então, e na troca direta, que produtos é que utilizávamos? Há aqui um, que hoje em dia é muito comum, mas era tão importante, era inclusive trocado por ouro. O sal, de onde vem a palavra salário. Porquê? Porque dava para conservar a carne e o peixe. Depois tínhamos objetos, os chamados artigos padrão, que era como se fossem moedas. Reparem nesses búzios chamados cauris, que vinham das Maldivas. Todos os anos, no século XVI e XVII, iam naus pescar cauris a troco de açúcar, arroz, sedas, ouro, prata. Chegámos ao ponto dos chineses imitarem esses cauris em madeira para terem essa forma de pagamento. E depois eram usados
em ornamentos de objetos, como esse cinto africano, tem esse valor simbólico, porque era tanto tempo que se demorava a fazer. Depois temos cruzetas, pulseiras, tudo formas de dinheiro. Ora bem, já não estão a ver o vídeo, certo? Estamos de volta. E agora devem estar a ver muitos metais. Então a verdade é que realmente esta troca direta podia não correr muito bem. Mas havia um produto que toda a gente queria, que eram os metais, não é? Os metais que vêm do solo, estamos aqui a ver um exemplo de ouro, cobre, bronze, depois há metais ricos, há metais mais pobres, mas a verdade é que os metais são extremamente preciosos, valiosos, são muito resistentes, são transformáveis, portanto a verdade é que os metais acabam por vencer. E nós temos ali precisamente uma ilustração com uma balança, porque precisamente os metais acabam por ser pesados e de acordo com o seu peso vamos poder fazer trocas diferentes de acordo com esse peso. Mas falando de metais, não resistimos. Não resistimos porque no Museu do Dinheiro temos um ex-libris, ou seja, temos um objeto muito especial, é o nosso objeto mais valioso e não resistimos a fazer mais um vídeo sobre este objeto que vocês já vão ver o que é. E falando de metais, será que há melhor exemplo do que as reservas do Banco de Portugal? Podemos inclusivamente tocar numa barra de ouro destas. Então os metais realmente acabaram por vencer. Porquê? São extremamente resistentes, são transformáveis, são divisíveis. Então e o ouro? O ouro, além de ser extremamente bonito, brilhante, não é? Fascina. É uma marca de poder e não oxida. Venham lá ter comigo aqui. E aquelas cenas dos filmes, será que são reais? Onde as barras de ouro são assim muito leves? Vejam lá o que eu consigo fazer nesta barra de ouro de quase 13 kg, ouro maciço. Ela está protegida, malta, mas não está presa. Mas eu não consigo fazer mais do que isto. Ora bem, viram que com muita dificuldade eu consigo levantar uma barra de ouro de 13 kg. Podem tentar também adivinhar quanto é que valerá. Tenho aqui fotografias da barra com mais detalhe. Estamos a falar de ouro maciço, o ouro é realmente incrível, não oxida e fascinou sempre o ser humano desde o início. E a verdade é que as primeiras moedas metálicas, mais parecidas com as que nós temos hoje em dia, vão ser parte delas em ouro e prata. Mas, antes de mais, não sei se alguém quer escrever um valor aproximado para esta barra de ouro, de quase 13 quilos. Estamos a falar de 1000 euros, de 1 milhão. Isto é tipo preço certo. Quem acertar pode ir ao museu levar a barra de ouro. Ah, estou a brincar, ok. Então, não sei se há aí alguma sugestão. Vamos lá ver. Bem, isto já há aqui alguma batota, de certeza. Estão aí com uma máquina de calcular a ver a cotação diária do ouro, não é? Porque o ouro varia muito com a oferta, a lei da oferta e a procura, que é assim que se diz, não é? Quando se quer muito ou uma coisa ou não, consoante também o contexto, a Rita falou disso noutra sessão, contexto também de guerra ou de crise, o ouro vai sempre valer muito, é uma garantia, não é? E a verdade é que, olhem, temos aqui umas sugestões muito interessantes. Antes da pandemia, nós íamos para confinamento, esta barra de ouro valia cerca de 500 mil euros efetivamente. Só que quando nós regressámos, praticamente 2 anos depois, precisamente por estarmos numa situação económica ou financeira mais frágil, o ouro valorizou. Então agora vale cerca de 700. Aliás, isto não é 700 euros, é 700 mil euros, malta. Não é 700 euros, 700 mil. Agora que estou a ver bem. Ok? Portanto, já viram, de 500 mil passámos para 700 mil euros em 2 anos. É incrível, não é? Pronto, e agora imaginem as reservas
de ouro do Banco de Portugal, é a nossa grande poupança, porque o dinheiro também serve precisamente como reserva de valor, não é? É um sistema de pagamento, ou seja, serve para troca, mas também realmente tem esta função muito importante de reserva de valor. Então, eu agora quero mostrar-vos, e aqui a ideia é precisamente que a moeda metálica acaba por ser aquela convenção que todos os povos e todos os territórios vão aceitar. Porque nós, a partir da moeda metálica, já não vamos precisar de andar a discutir o valor das coisas, ou seja, nós, através da moeda, já temos uma equivalência muito mais fácil e mais justa de conseguir, e depois com o comércio a longa distância vamos claramente ter transações, trocas comerciais muito mais fáceis, e é uma garantia, não é, do seu valor. Então lá está, qual foi o primeiro dinheiro do mundo? Estamos a falar das moedas metálicas, redondinhas, portanto vimos ali uma barra de ouro, mas agora temos que falar de uns objetos redondinhos, e a verdade é que a primeira moeda metálica do mundo apareceu no século VII a.C., malta. O que é isto? É o ano 600 e tal antes de Cristo, antes do ano zero. É impressionante, não é? E onde? Na Lídia, o reino da Lídia. O reino da Lídia já não existe, mas é parte, hoje, corresponde a uma parte da Turquia. Tá bem? Tem aí o mapa, estão a ver, temos ali, não sei se estão a ver ali do lado mais esquerdo, Lídia, perto do mar Mediterrâneo, com o Egito em baixo, ok? Pronto, e estão a ver esse terço de estáter, é assim como se chama a primeira moeda, o estáter é o nome de moeda, só que esta moeda é tão pequenininha, e vocês forem ao museu um dia, nós estamos lá para vos receber com todo o gosto, vão ver que é do tamanho de um botãozinho, de um botão. Então é como se fosse um terço de moeda. Então chama-se um terço de estáter. Ok? Pronto. E então, esta moeda é uma mistura de ouro, como eu tinha dito há pouco, e de prata. Está bem? E tem aí um símbolo. Portanto, estas moedas eram cunhadas, ou seja, eram fabricadas com um selo. Portanto, o rei ou o imperador garantia o seu valor e a qualidade desse metal precioso através desse selo. Mas nós já tínhamos também que confiar nesse rei ou nesse imperador, não é? Neste caso, de lado estamos a ver um pequeno leão, não sei se conseguem ver, que era o símbolo do rei da altura, o rei Cressos. Até há uma frase que se costuma utilizar, é rico como Cressos. Se não ouviram um dia, talvez o possam ouvir e podem se lembrar disto. Então, mas esta moeda vai valer o seu peso em metal. Mais ou menos ao mesmo tempo, no entanto, temos um tipo de moeda que não tem nada a ver com esta. É extremamente curiosa. É na China, ok? E tem um formato de uma faca. Então, os chineses usavam muito assim miniaturas de utensílios do dia-a-dia, tipo enxadas, facas. Claro que depois também perceberam que não dava lá muito jeito e começaram a fazê-las mais redondas, está bem? Como as outras moedas que nós acabámos de ver. Falem que interessante, não é? Um dinheiro faca. Mas o mais curioso não é isso. Ela é feita de um metal pobre, não é de ouro nem de prata. Então como é que conseguia competir com as outras moedas ricas daquele metal? Como é que era? Como é que nós conseguimos os produtos? Então o imperador teve uma ideia genial, que é o ouro fica só para nós, para a joalharia e para a nossa reserva de valor, para guardar, e nós o que temos muito é cobre. Então vamos utilizar cobre e bronze. Então fizeram moedas mais pobrezinhas. Mas então depois o peso era um bocado estranho, não é? Então eles vão inventar o valor facial. Que é isto? Então, se repararem ali no dinheiro faca, tem uns caracteres. A escrita é diferente, a língua é diferente, mas esses caracteres significam o que ela vale. Ou seja, ela vale literalmente aquilo que o imperador diz que ela vale. Isto faz sentido? A verdade é que faz, porque é aquilo que nós temos hoje em dia. Se pensarem bem, os euros, as moedas de euro que nós temos, elas não são, até podem ser douradas, mas aquilo não é ouro, não é ouro. Há umas que até são de ouro nórdico, mas não é essa a questão do nome, não é nada precioso, é assim muito pobrezinho, são metais realmente muito simples, valem simplesmente, não é o que está lá intrínseco do metal, nem o seu peso, vale é aquele valor que lá tem, 50 cêntimos, 1 euro. Ou seja, é sempre o Estado que decide, o Estado, ou o rei, ou o governo, está lá escrito, e nós aceitamos. Então, se todos aceitamos, corre bem, porque circula. Percebem isto? É estranho, mas estamos aqui a falar então de dois valores diferentes. É o valor do metal e depois o valor simplesmente do que está escrito, e nós confiamos nessa moeda e no poder e no Estado. Ponto final. Pois é.
Olha, nós aqui o que estamos também a querer explicar é que, obviamente, começamos a ter o comércio a longa distância. Olha, nós temos aqui, claro, temos aqui um mapa com as rotas comerciais aqui na Idade Média, já com grandes negócios pelo mundo, inclusivamente depois as nossas relações com o Oriente, como temos aqui a representação daquele mapa, já vêm desde há muitos anos, não é só depois com a época dos descobrimentos, está bem, que estas relações acontecem, já acontecem há muitos anos. Então o que é interessante é nós percebermos que depois também andarmos com uma grande quantidade de moedas de um lado e para o outro, não dava lá muito jeito. Não é? E nem era seguro. Então tivemos que ter uma alternativa. E, obviamente, quando falamos de alternativa, não sei se alguém se lembra de uma forma de pagamento mais leve, mais prática. Vamos ver, já estou aqui também mais uma pista no Museu do Dinheiro. Vamos então ouvir. Agora imaginem-se a transportar quilos e quilos de moedas de um lado para o outro. Será que era prático ou fácil, ou mesmo seguro? Por isso é que tivemos que inventar uma alternativa para fazer pagamentos, ou seja, trocas comerciais a longa distância, de uma forma mais prática. Quem é que foram os primeiros então a inventar a nota? Foram os chineses, no século IX depois de Cristo. Venham ver. É feita de casca de moreira e tem literalmente o tamanho de uma folha A4. Podemos dizer que ninguém se iria esquecer desta nota no bolso, não é? Ela vale 1000 moedas metálicas chinesas e já tem ali uma mensagem, que é, quem fizer a contrafação desta nota é, tchan, 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 decapitado. Pois é, porque as pessoas tinham literalmente que confiar neste papel. Malta, só para explicar, contrafação é uma forma de falsificar dinheiro. Assim é mais correto de dizer, tecnicamente é contrafação. Tá bem, mas era só assim para traduzir o que era contrafação. Então, e como é que é feito o dinheiro? E em Portugal fazemos dinheiro? O que é que acham? Esperem lá que eu tenho aqui 2 mensagens. Será que... Notas, pois claro, responderam bem, João. Boa, boa. Obrigada. Então, em Portugal fazemos dinheiro? Fazemos, sim senhor. Fazemos dinheiro. Então, mas já percebemos que, ora bem, temos notas e moedas feitas já desde há muitos anos, mas quer dizer, mas elas não são feitas da mesma forma que são hoje, não é? Nós estamos a falar de objetos que eram feitos praticamente um a um, não é? Então, eu vou só dar aqui o exemplo da moeda, e depois já passamos para a nota, mas depois quero mostrar-vos até como é que ela é feita hoje em dia, que é bem mais giro, está bem? Ação. E como é que eram feitas as moedas? Era através de um processo manual. Podia ser fundição ou cunhagem a martelo. Na fundição, tínhamos que colocar os metais num estado líquido, num molde, e depois ficavam com o formato desse molde. Podemos ver aqui vários exemplos. Em Portugal, especificamente, nós utilizávamos a cunhagem a martelo. E em que é que consistia? Tínhamos que ter um pedaço de metal, já em disco metálico, colocávamos em cima de uma base com o desenho e dávamos uma pancada. No entanto, às vezes podia correr mal. E por isso é que temos aqui alguns exemplares com alguns defeitos. Temos aqui o disco fendido, ou seja, meio partido. E claro que estas moedas com defeitos, como são únicas, ainda valem mais a nível histórico. Pronto, gostaram do Ação? Esta era a voz da Margarida, que vocês vão conhecer na sessão próxima, está bem? Então, malta, pronto, as moedas eram feitas uma a uma, hoje em dia são feitas na Casa da Moeda, está bem? E as notas são feitas no Banco de Portugal. São 2 instituições diferentes, ok? Mas só para terem noção, hoje em dia é tudo feito com máquinas em fábricas, e essas máquinas são extremamente rápidas e sofisticadas. Só para terem noção, uma das máquinas
de fazer moedas, da Casa da Moeda, consegue produzir, portanto, fazer 850 moedas por minuto. Estão a ver, passámos daquela prática que vimos, não é, da cunhagem a martelo para algo extremamente sofisticado, e as moedas, claro, saem perfeitinhas, já com a serrilha à volta, com todos aqueles elementos que são os chamados elementos de segurança, ou seja, o dinheiro, quer as moedas, quer as notas, têm que ter algumas características para nós percebermos que elas são verdadeiras, genuínas e feitas no sítio certo. Não é? Pronto, as notas, e vocês viram há pouco um dos exemplares das notas mais antigas do mundo, da China, nessa altura essas notas eram feitas, por exemplo, vocês gravavam num bloco de madeira aquelas letras todas, depois passavam tinta e depois faziam, ou seja, faziam já uma impressão, a chamada xilografia. Hoje em dia é a mesma situação, são impressoras gigantes, mas onde? No Banco de Portugal. Tá bem? Então, moedas são feitas na Casa da Moeda, notas no Banco de Portugal. E no Banco de Portugal, elas são feitas no Complexo do Carregado. É um edifício enorme, cheio de segurança, fora de Lisboa. Tá bem? Mas a questão é, afinal, o que é o Banco de Portugal? Não é? Estamos aqui a falar do Banco de Portugal e o Museu do Dinheiro pertence ao Banco de Portugal. O Banco de Portugal é o banco central do país e é um banco diferente dos outros bancos onde nós colocamos o nosso dinheiro, digamos assim. Não é? Às vezes com o cartão eu vou levantar dinheiro ao multibanco, e esses são os chamados bancos comerciais, onde eu posso abrir uma conta, colocar o meu dinheiro. O Banco de Portugal, nós no Banco de Portugal não podemos fazer isso, está bem? O Banco de Portugal vamos chamar assim, pronto, isto é uma forma mais fácil de dizer um bocadinho o chefe desses bancos. O Banco de Portugal tem que perceber o que é que acontece, se está tudo bem com o nosso, se os bancos, esses bancos tomam conta do nosso dinheiro corretamente, temos aí a lupa na nota, porque o banco vai sempre controlar se o dinheiro está em bom estado, é o responsável por fazer precisamente as notas, e já vamos ver um vídeo então sobre a produção das notas, e portanto todos os sistemas de pagamento funcionam bem, está bem? Portanto, isto é assim um resumo, além de ser o responsável das barras de ouro. Não sei se se lembram da barra de ouro há pouco, não é? Ok? Então agora vamos ver aqui um vídeo. É o seguinte, este vídeo é um bocadinho longo, está bem? Não temos tempo para o ver todo, por isso eu peço desculpa, mas vou ter a liberdade de às vezes passar um bocadinho à frente, está bem? Porque às vezes as imagens são mais ou menos o mesmo. Aqui o que interessa é vocês perceberem as várias fases, as várias etapas da produção das notas, está bem? E é interessante porque nós temos logo aqui esta imagem, são resmas e resmas de papel, aliás que parece papel, mas não é. É que as notas são feitas de pasta de algodão. Pronto. E então é esta pasta de algodão que já vem com os tais elementos de segurança, que são todos feitos numa fábrica secreta. Está bem? Vem com a tal marca d'água, com o filete de segurança, então chegam ao carregado e aí são impressas. Pronto, mas vocês vão ver, está bem? Qualquer dúvida já falamos. Vamos lá. Olha, as tintas... Vou virar a folha, viramos a folha.
Ou não é preciso? Como? Viramos a folha. Ela dá informação. Não. Isso é tudo. Não. Obrigadíssimo. Ora bem, já está. É impressionante, não é? Pronto, vou perguntar se me estão a ouvir na mesma bem. Sim, muito bem. É impressionante, parece uma fábrica, bom, podia ser uma fábrica, sei lá, de sapatos, outra coisa, e temos uma fábrica de notas, não é? É realmente impressionante. Mas viram até aquelas imagens do computador, as notas estão a ser vistas uma a uma, o tipo de tinta, a luminosidade, tudo, elas têm que estar perfeitas. Se alguma não está perfeita, pode ser entendida depois, no dia-a-dia, entre nós, portanto, na sociedade, como falsa, e nós, não tendo confiança nessa nota, não aceitamos. Isso causa um problema, está bem? Então as notas têm realmente que estar perfeitas. Okay? E reparem, a título de curiosidade, e são as notas que em Portugal fazemos, as 5, 10, 20 e 50, duram 2 a 3 anos, e as de 200 e 100, 8 a 10, e também, pronto, são menos utilizadas, não é? Então agora, terminando, como é que o dinheiro chega até nós? Aliás, é bastante interessante, não é? Que nós queremos é que o dinheiro chegue até nós, aquelas caixinhas dariam muito jeito. Então reparem lá aqui no ciclo de vida das notas, portanto saem do Banco de Portugal, e quando eu digo saem do Banco de Portugal é então ali daquela fábrica do carregado, está bem? E depois temos aqui um elemento que é extremamente importante neste ciclo, neste trajeto, que são as empresas de transporte de valores. Sabem aquelas carrinhas assim cheias de segurança, como por exemplo o Prosegur, Securitas. Pronto, são muito importantes, porque são elas que são, e o Banco de Portugal, aqui em Portugal são muito usadas essas empresas, tá bem? E elas transportam para os bancos comerciais, não é? Para o Millennium, para o Santander, para a Caixa, etc. Pronto, e depois aí o dinheiro fica nos bancos comerciais, que colocam nas caixas de multibanco, que chegam até nós, não é? Nós depois vamos lá às caixas de multibanco, e também os comerciantes, e depois depende, são grandes, são pequeninos, pronto, depois também vão ao banco e têm então o acesso ao seu dinheiro, não é? Porque aí os comerciantes têm outro tipo de condições diferentes. Uma vez mais, depois depende como é que está o dinheiro, as notas são recolhidas, se estão uma vez em mau estado, como eu estava a falar há pouco, elas são destruídas e depois são queimadas. Se estão bem, ou seja, em boas condições, estão a ver ali a voltinha, recirculação, voltam a ser transportadas e distribuídas, ok?
Quem é que decide quanto dinheiro é que se faz? Pois é. Então, é o Banco Central Europeu. Bem, ele foi criado em 1998 e tem a ver com a zona euro. Portanto, nós temos ali o mapa da Europa, ali a azul, e pronto, e temos vários países da Europa que utilizam então o euro, e claro, se muitos países utilizam esta moeda, o euro, tínhamos de ter também um banco que concentrasse todos os esforços e a gestão desse tipo de moeda. E é o Banco Central Europeu, neste caso que é na Alemanha. E depois, juntamente com os outros bancos nacionais, como por exemplo o Banco de Portugal, de acordo com os dados que o Banco de Portugal dá sobre o nosso país, não é? O crescimento, o emprego, etc., influencia, pronto, e orienta a quantidade de dinheiro que nós temos que fazer, portanto, que o Banco de Portugal tem que fazer, está bem? E colocar em circulação. Então, é aqui, terminando, que pronto, a nossa vida também fica afetada, é normal, não é? Portanto, o banco também essa quantidade de notas que tem que ser colocada, e são essas decisões que depois afetam a nossa, afetam os preços dos produtos e aí as nossas decisões, se poupamos, quanto é que gastamos, quando é que não gastamos, e evitar, o Banco de Portugal depois também tenta evitar a inflação, que a Rita já falou na primeira sessão, não é? Para que nós possamos comprar os produtos mais ou menos ao mesmo preço, de um dia para o outro, que não haja assim uma variação extrema, não é? Pronto, e acho que a partir de agora são mesmo perguntas que vocês queiram colocar. Portanto, queres saber mais? Agora é escrever. Eu já tenho uma. Ora bem. Acho que tenho mais do que uma, acho eu. Esperem. Como é que se consegue trabalho no Banco de Portugal na área da produção de notas? Ora bem, olha, para já tu tens um portal do Banco de Portugal, o site, que tem sempre a publicação das funções e dos cargos que estão a ser necessários. E o banco trabalha muito no LinkedIn, não sei se já ouviram falar, portanto é estarem sempre muito atentos. E depois há vários departamentos, o banco tem vários departamentos, por exemplo, o Museu do Dinheiro pertence ao Departamento de Comunicação. Pronto, a da produção das notas pertence a outro departamento. Portanto, pronto, e depois também depende dos cursos e da área de cada da pessoa, mas isto é sempre tudo publicado, está bem? Tudo sempre publicado pelo banco. Eu não sei se depois eu não responder, digam-me na mesma, está bem? Se quiserem saber mais alguma coisa. No futuro, as notas e as moedas vão ser trocadas por cartões? Isso tornava tudo mais simples. Ora bem, temos aqui alunos do 5º ano. Obrigado, Coutinho. Beijinhos, está lá. Eu não vejo as vossas caras, que pena. Se vão ser... Ora bem, eu agora ia passar para a menina da ação, que é a Margarida, porque ela vai falar um bocadinho também aqui do futuro, digo eu, assim, do dinheiro, não é? Pronto, ela vai falar das criptomoedas e etc. Mas eu posso avançar já. No futuro as notas e as moedas vão ser trocadas por cartões. Já foram, não é? Quer dizer, a minha opinião é que, e não sei se é isso que vocês estão a querer dizer, os cartões eu quase já não uso, e cada vez menos se usa dinheiro físico, as moedas e as notas propriamente ditas. Usamos cada vez mais aplicações no telemóvel e os cartões de débito e de crédito. Portanto, eu acho que no futuro as notas e as moedas vão ser trocadas só por números num monitor, que é diferente, ainda vai ser mais à frente, sabem? Mais questões. E quanto é que custa fazer uma nota? Pois é. Então, é porque a verdade é que uma nota, eu vos disse há pouco que uma nota não é pasta de algodão. E não tem nada lá dentro de precioso, nenhum metal precioso, sabiam? Uma vez mais estamos só a confiar naquilo que o Estado escreve lá, diz e nós aceitamos e trocamos, ok? Pronto. Mas a verdade é que como é que se calcula o custo da produção de uma nota? As máquinas, os materiais, os recursos humanos, ou seja, as pessoas que estão lá a fazer. Portanto, ao todo, em média, uma nota custa 8 cêntimos a fazer. Portanto, fazer dinheiro custa dinheiro, não é? Mas acho que ainda compensa, é um bom negócio. E atenção, quem faz é uma empresa, que é a Valora, chama-se assim, mas que pertence completamente ao Banco de Portugal. Há países onde as pessoas continuam a fazer trocas, onde o dinheiro não seja tão importante? Sim, há.
claro que há. Aliás, agora depende de onde é que tu és, o nível de desenvolvimento que tu tens, ou o que é que culturalmente é importante. Eu posso dizer que nós já tivemos grupos de pessoas com mais idade lá no Museu do Dinheiro, que continuavam a fazer as suas trocas, tinham as suas hortas e continuavam entre eles, nessa comunidade mais pequena, a fazer trocas entre batatas e cebolas, ou seja, o que um tinha mais, trocava com o outro aquilo que tinha a menos. Não é? E claro que sim, tu vais a determinadas populações no mundo que obviamente continuam a fazer trocas, sem dúvida alguma. Não se podem fazer mais notas e moedas para ajudar agora com a inflação? Sim, podemos. Era uma festa, não era? Não, podemos, claro que sim, mas há um limite. Há um limite porque tem sempre que ser proporcional àquilo que nós produzimos, não é? Na economia. Porque senão, se vamos colocar mais dinheiro em circulação, o que é que vai acontecer? O que é que acontece que nós falamos do valor? Quando há mais, perde valor. E depois é um problema, não é? E depois temos uma fotografia também que a Rita colocou na primeira sessão, que era um maço de notas assim gigante, mas que já não dava para comprar quase nada, não é? Que era mais fácil usar o dinheiro para queimar, para fazer uma lareira, do que para comprar alguma coisa. Então, temos sempre que pensar nestas questões, portanto, não funciona assim tão bem essa ideia. Pronto, não há mais perguntas? Não? Olha, então, mas também se tiverem mais perguntas, depois também é só escreverem e nós, depois para os nossos e-mails, tenho os sites também das instituições e é só perguntarem que nós respondemos ao que precisarem. Um beijinho a todos e obrigada. Obrigada, Daniela, muito obrigada. Foi ótimo ouvir-te e assim tentar, enfim, perceber um bocadinho melhor como é que estas coisas funcionam, não é? Porque realmente, de repente, parece tão simples que pudéssemos fazer simplesmente mais notas. Bom, obrigada, Daniela, obrigada a todos que estiveram connosco, muito obrigada à Ana Rita Canavarro, que é coordenadora do Museu do Dinheiro, e obrigada também ao Museu do Dinheiro e ao Banco de Portugal. Dia 22 de novembro temos a última mini-conferência online sobre o que é a criptomoeda, e é aqui, neste palco do Luca, online, às 14h30. Obrigada a todos que estiveram connosco e até para a semana.